Olá pessoal, tudo bom? Vim hoje dividir com vocês mais um projeto Simone Alvarez que foi concluído com sucesso. É como eu falo para os meus alunos, não basta ter iniciativa, é essencial ter acabativa. Então, como surgiu esse projeto? Em virtude da pandemia de Covid-19, o mundo inteiro passou a viver em um completo estado de anomia. Tudo que entendíamos como certo, como errado, como as regras às quais estávamos habituados a viver, de repente foram para o espaço. Nesse caso, muitas questões foram impactadas, tanto do ponto de vista jurídico quanto econômico, claro, em relação a outros planos, como na área de saúde, mas como eu e os meus amigos de trabalho somos da área jurídica e um deles da área de economia, decidimos versar a respeito do que a gente entende. Então eu convidei determinados professores, excelentes, diga-se de passagem, para colaborar com esse livro. Esse livro aqui, olha só a capa. Tá? Aspectos jurídicos e econômicos da pandemia de Covid-19. Eu decidi organizar essa coletânea, já é a quarta coletânea que eu organizo, e essa coletânea ela contou com determinados autores. Eu vou ler para vocês o sumário para vocês terem uma ideia e verem como vale a pena adquirir esse livro no site da editora Lumen Juris. O livro é muito bom, ele vai contar com o lançamento ainda, mas enquanto ainda não está marcado esse lançamento, quem quiser já adquirir o livro já pode adquirir. E vamos lá, né, sobre o que versa na nossa coletânea. A professora Larissa Clary Pockmann da Silva escreveu sobre Poder Judiciário e Covid-19 no Brasil, panorama e perspectivas sobre o processo eletrônico, as audiências e sessão de julgamento por videoconferência e a produtividade. Osias Pinto Peçanha e Alexandre de Castro Catarina escreveram sobre Covid-19 e seus impactos na população negra, uma análise dos reflexos do racismo estrutural nos índices de óbito de pretos e pardos no período da pandemia. Bianca Garcia Neri e Jaqueline Vasconcelos de Miranda Carvalho escreveram sobre Pandemia e prisão domiciliar, perpetuando o estado de coisas inconstitucional. Abel Martins Filho e Durcelânia da Silva Soares escreveram sobre o direito humano à saúde e a prática do ato de improbidade administrativa em tempos de pandemia Covid-19. O Wellington da Silva de Paula escreveu sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, falando sobre tratamento de dados sensíveis durante a pandemia. Adriana Menezes e Rodolfo César Aquilino Bach escreveram sobre as medidas empresariais de preservação do emprego durante a pandemia da Covid-19. Eu, Simone Alvarez Lima, essa que vos fala, junto com a professora tão querida Cristina Ripardo Bittencourt, escrevemos sobre uma análise da autonomia da vontade quanto à obrigação moral e jurídica de utilizar a máscara facial protetora contra o coronavírus. Caroline Gaudio Rezende escreveu sobre relação de consumo por atraso na entrega e o Covid-19 enquanto fortuito externo, uma análise do eventual causal à luz do efeito pandêmico. Jonatas da Silva Abreu Arão escreveu sobre Faltou luz, mas não era dia, crise do capital e o estado de bem-estar social em tempos de pandemia. Eduardo Alberto Medrado Gomes Ferreira Queiroga e Vanessa Cruz de Carvalho escreveram sobre os impactos do coronavírus no direito imobiliário. Isabel Cristina Ribeiro dos Reis escreveu sobre Equilíbrio contratual versus insegurança jurídica, revisão contratual em tempos de pandemia. Paulo Jorge dos Santos Fleury escreveu
sobre os desafios que se colocam à consolidação da democracia e da representação política em nossa contemporaneidade marcada pela ascensão de regimes populistas e autoritários e pela crise sanitária gerada pelo Covid-19. Leonardo Oliveira Silveira Santos Martins e Eliane Moreira de Almeida Oliveira escreveram sobre Mantenha fé na crença se a ciência não curar. Priscila de Oliveira Paula escreveu sobre pandemia do coronavírus e as relações amorosas. É namoro ou união estável? Carla Sendon Amegeiras Veloso e Márcia dos Santos Pimentel Nunes escreveram sobre direito à desconexão do trabalho, uma análise da conexão excessiva na saúde mental do trabalhador em tempos da pandemia pela Covid-19. Leandro de Oliveira Duarte e Lívia Pagani de Paula escreveram a mediação de conflitos como alternativa para superar os impactos da pandemia no setor de turismo brasileiro. Então, com prefácio, eu contei com a colaboração da professora Ana Cristina Pinheiro, que dedicou seu tempo a prefaciar a presente obra, e convidei para fazer o pós-fácil o mais novo doutor Marcelo Pereira, coordenador do campus Sulacap, Estácio Sulacap. Então, pessoal, perceba pelos temas elaborados que tudo isso versou sobre questões gerais que impactaram, sofreram um impacto em virtude da pandemia, como o setor de turismo, o setor de trabalho, contratual, autonomia da vontade, questões relacionadas ao isolamento social, em que muitos começaram a se questionar: opa, será que eu vou entrar em união estável agora durante a pandemia? Praticamente uma união estável compulsória. E nesse ponto, o trabalho da Priscila Oliveira Paula, ele vai destacar a resposta, vai trazer realmente a união estável ou não nesse isolamento social em que alguns casais decidiram morar juntos. No caso aqui, eu e a professora Cristina falamos a respeito da utilização da máscara que tantas pessoas questionaram. O aspecto religioso aqui foi mencionado, a questão da religiosidade em tempos de pandemia, o impacto econômico da crise. Então olha que interessante também o tema sobre direito à desconexão. Você, trabalhador, certamente está passando por um momento em que do nada você ouve o barulho do celular, aí você tem que entrar numa aula, ora numa reunião, ora em outra reunião, enfim, acaba que você vai verificar a respeito do direito à desconexão. Todos os trabalhos aqui foram muito preciosos, eles contribuem para a formação do estudante, para o advogado que lida com questões relacionadas à pandemia também, que isso é um assunto um tanto corriqueiro nos escritórios de advocacia, e nesse aspecto saber melhor sobre os contratos imobiliários no âmbito do setor de turismo também vai ajudar em seu trabalho. Eu acredito que é uma obra que vale muito a pena ter em casa, adquirir. Isso é excelente para quem tem vontade de escrever um TCC na área, em qualquer área, mas que se relacione à pandemia de Covid-19, o que vai trazer atualização ao seu trabalho. Você não estará nunca falando mais do mesmo quando o assunto é vigente, é atual. Então é isso, essa é a apresentação da coletânea Aspectos Jurídicos e Econômicos da Pandemia de Covid-19 no Brasil. Quero parabenizar e agradecer aos coautores que participaram dessa coletânea junto comigo. Foi um prazer organizar a coletânea e ter autores tão dedicados como vocês. Conto com vocês para próximas coletâneas, tá bom? Muito obrigada. E espero que vocês comprem. Quem quiser comprar, está disponível no site da editora Lumen Juris. Ainda vou ver melhor a respeito sobre o lançamento, mas por enquanto já pode adquirir pelo site da editora Lumen Juris. Deixa eu fechar aí o vídeo.